Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje eu vou apresentar para vocês dimensionamento cabo fase neutro para transformador de 112,5 kVA, classe de tensão 13,8 kV, 380 e 220 volts. Então a classe de tensão desse transformador no primário é 13,8 kV, no secundário, X0 com X1 220, X0 com X2 220, X0 com X3 220, X1, X2 e X3 380 volts. Então vamos calcular os condutores X1, X2 e X0. Nós vamos calcular os cabos fase, as três fases e o neutro, e mais a proteção, ok? Então vamos lá, pessoal. Primeiro, vamos fazer os cálculos. Então, exemplo de dimensionamento de cabos fase neutro, transformador de 112,5 kVA, 380 220. Então, você vai fazer todas essas anotações do projeto. Então, se anota a corrente de projeto, a corrente nominal do transformador é 171, é só dividir a potência VA pela tensão, raiz de 3, você vai encontrar a corrente nominal do transformador. Comprimento. Então, pessoal, muito cuidado com esse comprimento aqui, certo? O que eu tenho mais visto hoje na internet é professores, alunos, fazendo cálculo de condutores com um comprimento inferior a 60 metros, digamos. Eles estão fazendo cálculo com 30 metros, 20 metros, 15 metros, isso não existe. O comprimento mínimo para se fazer um cálculo de condutores, que eles são fabricados a cada 100 metros, então o comprimento mínimo que vocês devem calcular é 50 metros. A Siemens, ela adota 60 metros, e eu estou adotando 50 metros, tudo bem. Mas a Siemens, para os cálculos, ela aplica 60 metros. Então, está aí dado o recado. Cuidado com esse comprimento de cabos. Fator de potência 0,80. Outra coisa que eu vou chamar a atenção a vocês. O que eu tenho mais visto aí é projeto com fator potência 1. Não existe fator potência 1, principalmente na era digital. Certo? Então, o fator de potência para projeto é na faixa de 0,80 a 0,85. Você não corrigiu, você está elaborando projeto, como é que você vai colocar fator potência 1%? Tensão nominal 380. Queda de tensão admissível 3%, certo? Mínimo. Isso aí é o admissível 3%. Temperatura ambiente 60 graus. Pessoal, estão fazendo projeto hoje com temperatura ambiente de 20 graus, 30 graus, 40 graus. Isso não existe, gente. A temperatura hoje para projeto é 60 graus. Esse aqui é que a Siemens usa. A Siemens, ela usa hoje 60 graus para projeto. Então, o fator de correção, que está lá na Siemens, para 60 graus, era 0,93. Então, vamos aos cálculos. Então, você pega aqui a corrente nominal do transformador, que é 170 pelo fator. Então, a corrente aqui é 183 amperes, pelo fator de correção. Então, se você for lá na tabela, você vai encontrar o cabo de 70 milímetros. Está aqui, ó. Você vai encontrar o cabo de 70 milímetros, é o XLPE, tá aqui, ó, é o melhor cabo do mundo, XLPE. Então você vai aqui, ó, aqui, qual foi a corrente lá? Vamos ver aqui o cálculo. A corrente foi 183, preste atenção. Então vem aqui na tabela. Então vocês vão procurar aqui, vocês vão procurar, ó, aqui, ó, 183. Aqui 198, dois condutores não dá. Então, é nessa faixa aqui, ó, que deu 183, mas é monofásico, ó. Então, pessoal, ele está nessa faixa aqui, ó. Ele está nessa faixa aqui, ó, 70 milímetros, certo? 70 milímetros, ó, 179, 183, ó, 3 condutores, 197, aqui, ó, 197. Então, ele está nessa faixa aqui, digamos, na classe C, eletroduto, aqui, ó. Então, vocês veem aqui, 70 milímetros, ele já está nessa faixa aqui, 3%, é esse aqui, ó. 229, tá aqui, ó. Encontrei. 3 condutores.
Então, o cabo do transformador é 70 milímetros. Está calculado aqui, ó, pela tabela. 70 milímetros tá aqui, ó. Pode ir aqui na classe C aqui, eletroduto embutido, ó, 70 milímetros, 229 amperes. Então está calculado o cabo para essa corrente de 183 amperes, o cabo é 70 milímetros, ok? Então vamos lá nas normas da concessionária, depois eu vou mostrar para vocês se está correto. Então a queda de tensão admissível máxima é 3%. Então queda de 380 em 3% é 11,4 volts. Agora vamos calcular o cabo neutro. Então, pessoal, para calcular o cabo neutro, você pode calcular pela AR de 3, ou pode calcular pela volt ampere quilômetro, certo? Pela queda em volt ampere quilômetro, certo? Então, você pega aqui a queda de tensão dividido pela corrente nominal do transformador multiplicado por 0,05 km. Então, você vai transformar 50 metros para quilômetro, certo? Então, você vai transformar 50 metros para quilômetro a 0,05. Aí você coloca aqui 11, repete, base, 171 vezes 0,05 é 8,55. 11 dividido por 8,5 é 1,28. Então tá aí, pessoal. Você encontrou esse fator aí por quilômetro, 1,28. Então você vai aqui na tabela, vamos lá. Qual é o condutor neutro? Então, quando vocês for, queda de tensão unitário, pessoal, preste atenção na palavra unitário. Jamais você vai calcular neutro procurando ele aqui nessas outras tabelas. Você vai ter que encontrar ele aqui. Eu fiz o cálculo aqui, ó. Eu fiz esse cálculo aqui pela queda de tensão unitária em volt ampere por quilômetro. Então, se lá o fator deu quanto? Vamos ver aqui nos cálculos, deu 1,28, ó. Preste atenção. Então, você vem aqui. O fator potência lá é 0,80, 1,28. Então, 1,28, ele está inferior a 1,33. Preste atenção, fator 0,80. 1,28 está inferior a 0,33. Então, ele está nessa coluna aqui, ó, de 35 milímetros. Então, 1,28, ele vai ser mais ou menos esse aqui, pessoal. Ó, monofásico, ó. É o neutro, estou calculando é o neutro, 35 milímetros. Então, ele está nessa faixa aqui, fator potência 0,80 que está lá, ó. Tá aqui, ó. Certo? Então, tá aqui o condutor neutro é 35 milímetros. Então, você olha aqui para primeiro para esta coluna da IC. Você vê que a proporção que vai aumentando o diâmetro do cabo vai diminuindo aqui o fator, ó, vai diminuindo. Então, se ele é inferior a 1,33, o meu cálculo aqui deu 1,28. Presta atenção. Mas ele está inferior a 1,33. Então, ele está nesta coluna aqui, ó. Então, meu cabo é 35 milímetros. Está aqui o cabo 35 milímetros neutro. Está aqui o cabo neutro. É 35 milímetros do transformador de 112,5 kVA. Então, você pode calcular a corrente de fase. Dividir a corrente nominal do transformador pela R de 3, você vai encontrar 98 amperes. Em 98 amperes, o cabo também é 35 milímetros. Ok? Então, para a gente saber se esses cálculos estão corretos, vamos lá para as normas da concessionária aqui. Concessionária, vamos para as normas da concessionária de São Luís, certo? As normas da concessionária aqui, vamos aqui para as normas. Eu vou abrir aqui as normas da concessionária de São Luís, a concessionária SEMAR. Então, isso aqui é as normas da concessionária, fornecimento de energia elétrica e média tensão, SEMAR, Companhia Energética do Maranhão. Então, que tem aqui os transformadores e os condutores, pessoal. Do jeito que a gente calculou lá. Então, até que nós estamos transformador de 112,5. Aqui ele diz que a corrente é 188. Não é verdade. A corrente do transformador de 112,5 dividido por 657 vai ser igual a 171 amperes. Não 188, como eles colocaram aqui. Aí, o disjuntor é 175. Tudo bem. Aí, o que acontece? O condutor são 3,70. Nós fizemos cálculo lá. Está aqui, condutor. Nós fizemos os cálculos, 70 milímetros.
Tá aqui, ó. O condutor que nós encontramos foi 70 milímetros, certo? Tá aqui em cima, aqui, ó. 70 milímetros, tá aqui, ó. Fizemos cálculo aqui, 70 milímetros, tá aqui, ó. Nós dividimos a corrente nominal pelo fator de correção, 60 graus, 183 amperes. Então o cabo é 70 milímetros, está correto. Eu fui lá na tabela e encontrei esse cabo de 70 milímetros. Então aqui, pelas normas da concessionária, é 70 milímetros o cabo. E o cabo neutro é 35, pessoal. Tá lá, nós fizemos cálculo também. Pela queda de tensão unitária em volt-ampere por quilômetro, nós encontramos aqui o cabo de 35 milímetros. Aqui foi feito o cálculo aqui. Nós encontramos aqui o fator volt-ampere por quilômetro de 1,28. Certo? Nós encontramos o cabo 35 milímetros. Então aqui também está correto aqui pelas normas 25. E qual é o condutor de proteção? É o mesmo 35 milímetros, pessoal. Quando vocês fazem o cálculo do condutor neutro, o condutor de proteção é o mesmo diâmetro do condutor neutro, 35 milímetros, ok? Porque sempre ele é inferior. Então vocês aprenderam aí como dimensionar condutores elétricos, fase neutro e proteção. Então eu ensinei para vocês como calcular o condutor fase neutro, não se esquecendo que a distância mínima para cálculo que eu coloquei é 50 metros. A Siemens adota 60 metros. Porque se você colocar um valor inferior, o cabo vai ser menor. E não pode. Certo? Então vai ser um cabo inferior a 35. Aí não pode. Hoje as pessoas, engenheiro, técnico, eletricista, por isso que eu chamei de todos os engenheiros, a maioria dos engenheiros e técnicos e eletricistas do Brasil são burros. Porque eles vão fazendo cálculo de condutores com distância de 15 metros, 20 metros. Isso não existe, gente. Hoje os condutores eles são fabricados com 100 metros. Como é que você vai fazer cálculo de condutor com 15 metros, 20 metros? E é isso. Onde você havia essa norma? Só se for da ABNT, porque as normas da ABNT tem muita coisa errada. Porque, ó, eu vou mostrar aqui uma coisa errada para vocês, ó. Os engenheiros hoje estão fazendo projeto com fator de potência 1. Está aqui, ó. Fator de potência iluminação 1, está aqui escrito 1. Fator de potência de tomada de luz geral 1. E fator de potência de tomada de luz específica 1. Isso não existe, pessoal. Isso não existe. Hoje, para você elaborar um projeto, você vê que esse projeto aqui ele tem os dados, mas ele tem que aparecer o fator de potência inferior a 100%. Ele tem que ficar na faixa de 0,80 em projeto a 0,85. Não 100%. Não 100% como os engenheiros usam 100%. Errado. Eles usam 100%. Errado. Certo? Não se usa fator potência 100%. Fator potência é na faixa de 0,80 a 0,85 para projeto. E comprimento para se calcular condutores, no mínimo, a partir de 50 metros. No mínimo. Porque hoje os condutores eles são fabricados a cada 100 metros. A cada 100 metros. A Siemens ela adota 60 metros para cálculo, para esse tipo de cálculo aqui, ó, dimensionamento de cabo fase neutro, através do volt-ampere por quilômetro. Que é isso aqui, volt-ampere por quilômetro. Eles adotam no mínimo aqui 60 metros, a Siemens. Ela usa 60 metros. E vocês estão usando 10 metros, 15 metros, 20 metros, não pode. Então tá aí, pessoal, ensinei para vocês como calcular condutores fase neutro, é fácil. Se você não quiser calcular o neutro por volt-ampere por quilômetro, você pode dividir a corrente nominal do transformador pela rede 3 e vai dar aqui a corrente de fase IF. Certo? Isso aqui é IF, corrente de fase. Aí é só procurar qual é o condutor. E essa fórmula aqui é válido para calcular o neutro e o condutor de proteção. Certo? Então, muito obrigado aí pela participação de vocês. Dê um gostei. Ensinei para vocês aí como dimensionar cabos fase neutro para transformador de 112,5 kVA. Tá bom? Então, obrigado. Até a próxima aula.